Amém. Você pode sentar. O irmão Fabrício pediu para avisar que vai ter a oração da manhã dos homens, tá? Fabrício, fica de pé aí, ele que está responsável essa semana. Então, você procura o Fabrício, a última semana. Então, procure o Fabrício, amém? Eu quero compartilhar algo com você nessa manhã que é a segunda palavra que eu escrevo, e ela surgiu de uma pergunta que um jovem me fez. E eu te confesso que quando o jovem pergunta, sai de baixo, né? Às vezes eles fazem algumas perguntas que deixam a gente meio que perdidos, e é muito bom você saber que você não sabe todas as coisas, né? E quando me vem uma pergunta como essa, isso me ajuda muito a saber que eu preciso mais e mais da dependência de Deus. A pergunta do jovem, para mim, numa certa manhã foi: quando Jesus vai voltar? E eu olhei para ele e disse assim, 2. Ele disse, dia 2? Não, 2 que não sabe, nem eu nem você. Mas a pergunta, ela me ecoou por muitos dias e, lógico, eu não tinha resposta para ele. Nós podemos supor sinais, né, rumores de guerra, a gente pode supor várias coisas, mas para ele não ficar sem resposta, eu disse assim: antes de você me fazer essa pergunta, se pergunte, você está preparado para o dia que ele voltar? Então pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está preparado? Quem sabe, esses minutos que a gente vai passar junto, eu te prometo que a minha pregação vai ser mais curta que a da Carla na quinta-feira. Vai tirar algumas dúvidas em relação a isso. Então, abra sua Bíblia em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, nós vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Só até aí, esse texto, ele me abriu esse questionamento desse jovem, essa pergunta que ele me fez. E é interessante que, se você parasse até o versículo 3, parece que esse texto, esse contexto causa um pânico para a gente, né? Se de repente terminasse aqui no versículo 3, você ia ficar quando ele comenta, diz assim: quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Você já começa a ficar com medo, né? De, meu Deus, vai vir como um ladrão, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o momento, eu não sei em que circunstância.
né? Eu me lembro que a primeira vez que eu me converti, a igreja que eu me converti aos 16 anos, eu fiquei bem pouco tempo, era muito tradicional. E você não podia ficar de bermuda, né? Era calça, camisa de manga. E eu ficava pensando, quando eu ia tomar banho, se Jesus voltasse naquela hora, né? Eu não ia. Então, você imagina um banho rápido. Era o que eu tinha que tomar, porque o medo e o pensamento e o modo de pensar de que Jesus viria como um ladrão, de uma hora para outra, me causava pânico. Sabe, quando eu cometi um delito, um pecado, aquilo me causava tanto pânico que eu precisava me corrigir antes que Jesus viesse como um ladrão. Eu não sei como você reage, mas tem momentos que muitos crentes reagem assim, com esse medo, né? Por isso que eu te digo que se esse versículo parasse aqui, seria o nosso fim. Mas olha o que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala no versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. É interessante que o próprio apóstolo Paulo fala, olha, você não está nas trevas. Por mais, e eu não quero aqui te expor, meu irmão, pelo amor de Deus, por mais que você que seja um crente domingueiro, que só possa vir no domingo, não no domingueiro no sentido de você não querer vir, mas às vezes tem os compromissos da semana que, por exemplo, num culto da quinta você não está, mas mesmo que você venha todo domingo, né, você é alguém que não está nas trevas. É alguém que conhece uma verdade, mesmo que ela seja no domingo. Mas você conhece. Então, você não entra nesse percentual de homens e mulheres e jovens que têm medo da vinda do Senhor Jesus. Quando nós não conhecemos a palavra, eu posso até dizer que deve existir um medo. E é por isso que Paulo fala nesse versículo 4, nós conhecemos. Esse dia não vai nos surpreender. Eu e você não precisamos, ou melhor, não devemos andar atemorizados. Eu sempre comento que, e eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele fala que eu preciso aprender de tudo e absorver o que é bom. O grande problema é que quando a gente aprende tudo, parece que a gente só quer absorver o que é mal. E é isso que causa o temor em mim e você, o medo em mim e você. Eu e você, por conhecermos uma palavra, nós podemos perceber a diferença entre o joio e o trigo. Esses dias eu estava lendo, a grande diferença não é quando eles estão pequenos, é quando eles crescem. Quando eles crescem, o joio e o trigo se diferenciam. Eles criam uma característica totalmente diferente uma da outra. E você tem essa percepção. Quando você ouve a palavra, quando você vem num culto de domingo, quando você tem o seu devocional, até mesmo no louvor, você consegue discernir. Sabe qual tem sido o grande problema? É que ao invés da gente olhar para o trigo, a gente olha para o joio. Você já percebeu que tem gente que chega e diz assim, pastor, eu vou fazer isso porque o fulano faz. Mas até que ponto essa pessoa está sendo joio ou ela está sendo trigo? E às vezes a gente quer atuar dentro da igreja, ou quer ser visto como um trigo, mas a gente pratica coisas de um joio. Então pense muito bem, para que isso não lhe cause medo. Nós precisamos aprender a discernir entre o joio e o trigo, entre o certo e o errado. Uma pergunta que eu fiz para esse jovem, quando ele me perguntou sobre a vinda de Jesus, foi assim: a vinda de Cristo para você
É um consolo ou é uma ameaça? Porque logo no início eu fiz uma pergunta. Eu disse assim: se Jesus voltasse hoje, será que você iria? Então, alguns balançaram a cabeça, né, confirmando que não. E aí eu vejo que para você já não é um consolo, já é uma ameaça. Essa semana morreu uma senhora que eu conheço a família e eu fui visitá-la no hospital. E ela estava com câncer terminal. E ela falou assim: pastor, eu tenho pedido para Jesus para ele me levar. E eu fiquei olhando para ela e disse assim: a senhora pediu para ele lhe curar? Ela disse: não, eu pedi para ele me levar. E eu saí dali aprendendo, mais do que ensinando. Quase eu peço para ela orar por mim. Porque aqui, por mais que eu diga que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, mas se eu disser assim: quem quer morrer hoje pela manhã? Alguns mais religiosos vão dizer assim: está amarrado. Eu cancelo até a última geração. Mas aquela mulher falou que ela já queria morrer. E eu achei interessante olhar aquela situação e entender e ver que aquela mulher, ela sabia para onde ela ia. Ela sabia discernir as coisas. A morte para ela, a vinda de Cristo para ela seria um consolo e não uma ameaça. Quando você pensa nisso, na vinda de Cristo, qual é a sua sensação? Medo ou ansiedade? Nós realizamos alguns meses atrás, mês passado, melhor dizendo, um casamento comunitário. E eu achei interessante que se misturava um pouco de medo, um pouco de ansiedade, tudo junto aqui. A gente não sabia dividir qual era o pacote. Mas quando essa mesma pergunta é feita, a sua sensação é de expectativa ou de esperança? E eu quero, nesses minutos, me atentar a essas duas palavrinhas. A expectativa, ela gera frustração. Deixa eu te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que você sempre ajuda a outra, né? Se você é uma pessoa que sempre socorre o necessitado, que ajuda o teu vizinho, teu parente, teu amigo da igreja, você, no fundo, você gera uma expectativa. E qual é essa expectativa? Bom, o dia que eu precisar, alguém vai me ajudar. Sim ou não? É uma expectativa. Mas vai ter um momento que essa expectativa vai ser frustrada. Porque você vai ajudar alguém, você vai socorrer alguém, você vai cuidar de alguém e essa pessoa não vai cuidar de você, ou até te abandonar. Isso é uma característica de expectativa. A expectativa, ela pode te frustrar no meio do caminho. Agora a esperança. A esperança, ela gera uma continuidade. Ela gera uma ressignificação na nossa vida. Eu vou ajudar alguém, eu vou cuidar de alguém, essa pessoa vai me decepcionar, mas nem por isso eu vou desistir de ajudar outras pessoas, ou até mesmo aquela pessoa. E qual é o grande problema do crente? Ele gera sempre uma expectativa. Eu estava estudando esse texto e eu estava vendo as parábolas. E coloca aí Mateus 25, versículo 1. Mateus 25, do 1 ao 4. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Próximo. 5 delas eram insensatas
e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Você está vendo aí, nessa parábola, expectativa e esperança. A maioria das parábolas na Bíblia falam dessas duas palavras. Para as insensatas era uma expectativa. Ele vai chegar logo. Mas para quem tem esperança, ele dá continuidade àquilo. A Bíblia traz 41 parábolas. 41, 2 no Velho Testamento e 39 no Novo Testamento. E a maioria delas fala de expectativa e esperança. Quando a gente tem medo da vinda de Jesus, é porque no fundo, a gente gera expectativa. A gente não gera uma esperança. E eu e você precisamos gerar esperança. Porque ela dá continuidade. A esperança, quando você cai, você consegue levantar em Deus. Aquele teu pecado, ele vai trabalhar áreas da sua vida. Aquela perda que você teve, ela vai fazer você dar valor a coisas, a pessoas, ao trabalho. Isso é esperança. E às vezes a gente se perde nessas duas palavrinhas. Lembre-se, a esperança gera continuidade. Você continua independente das falhas de um ser humano que sobe nesse altar. Você já observou que a gente é muito seletivo? E isso aqui é o que eu mais vejo dentro da igreja. Ah, o fulano vai pregar? Não, hoje eu não vou. No passado era pior. Ligava-se para a secretaria para perguntar quem ia pregar. Pode? Diga pode. Sabe por quê? Porque nunca gerava-se uma esperança, e sim uma expectativa. Porque igrejas, elas se dividem, porque igrejas se separam, porque pessoas saem e entram dentro da igreja. Eu te confesso que, quando a gente compara a igreja com um terminal rodoviário, me gera frustração, me gera dor, me gera tristeza. Porque, se fosse para comparar a igreja, a gente devia comparar algo muito superior a um terminal rodoviário, onde entram e saem pessoas. Sabe por quê, meu amado? O problema não está na igreja. O problema está em nós. A expectativa que geramos e não a esperança que devemos ter. Pare de gerar expectativa. Você já imaginou se Deus gerasse expectativas de mim, de você? E eu louvo porque Deus sempre tem uma esperança para a gente, né? E a esperança não é a sogra, que é a última que morre. Isso é algo pejorativo. A esperança gera continuidade. A esperança gera ressignificação. A salvação, ela não vem por aquilo que eu faço, mas sim por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Esperança. Não é expectativa. Porque quando você pensa assim, não, aquilo que eu faço, sim. Aquilo que eu faço vai me gerar salvação, você está gerando uma expectativa. Não é o que você faz. Por melhor que você seja, pela melhor pessoa que você possa ser, isso é expectativa. A nossa esperança foi naquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. E não tem como substituir. É por isso que o crente, o cristão verdadeiro, não é aquele que eu vou andar de Castanhal a Belém,
eu vou seguir uma corda, eu vou seguir uma imagem. Não. Porque isso é uma expectativa. Há uma esperança em mim e você. Sabe, por mais que eu e você possamos pecar e errar, sempre há uma esperança. Para mim e para você. E lembre sempre disso. E isso vai fazer a grande diferença na sua vida. O que mantém de pé não é o nosso esforço de não pecar, mas a dignidade de Deus por nós, o amor dele por nós. E eu sei que cada um aqui, até criando essa imagem de que quanto menos eu peco, mais eu tenho chances de ir para o céu. E eu não estou aqui estimulando ninguém a pecar, pelo amor de Deus. O pastor está viajando, quando ele chegar, você diz, olha, o pastor disse que é para me pecar. Aí você vai se acertar comigo. Não é pelo quanto você peca. Porque eu e você somos falhos. Eu e você somos limitados. Tem um texto que até hoje eu não consigo, assim, assimilar na minha vida, é aquele que diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Você já viu pai e mãe quando fica irado com o filho? Já, ainda mais com a Valentina. Ele diz assim, ele disciplina, ele bate, e a igreja ensina, olha, usa varinha, mas o cara quando está irado, ele não sabe onde é a bunda, onde é a perna, onde é o... Eu me lembro da minha mãe quando se irava. Uma vez a gente brigando, e um gritava com o outro, a mamãe batendo uma carne naquela época. Lembra daquele martelo que se batia para amaciar a carne? E a garotada brigando, e a mamãe diz, não briga, para com a briga. Pum! Pronto, irou e pecou. Ainda gerou trauma. Porque tem coisas, meu amado, que a gente se ira e peca. E a Bíblia fala o contrário, irai-vos, mas não pequeis. Quantos aqui, quando chega segunda-feira e pega Almirante Barroso, em semana de aula, engarrafada, não se ira, levante a mão. 1 mentiroso, 2 mentirosos, 3, tá. Pronto. A gente se ira facilmente. A gente se ira rapidamente. E às vezes a gente faz um esforço para não pecar. Mas é o amor de Deus que nos constrange. E gera esperança. Que amanhã pode ser que a gente não peque naquela área. Que amanhã pode ser que a gente vença aquele pecado. A esperança te dá continuidade, mesmo falhando, em continuar na igreja. Em tentar. Em saber que vai ter momentos que você vai cair, parece que no mesmo, tropeçar na mesma pedra. Mas há esperança. Por mais estranho que pareça, às vezes a gente canta aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas será que no fundo é isso que a gente quer? Você já se perguntou isso? Porque Maranata é, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia trata disso. A Bíblia diz, ela estimula a gente a dizer Maranata. Mas será que a gente está na igreja mais como um papagaio de pirata, só imitando? E eu não quero que você levante a mão, mas pensa dentro de você. Será que quando você fala Maranata, realmente você quer que ele venha? Realmente você quer que ele volte? E deixa eu dizer uma coisa, não coloca justificativas. Tem gente que, tão religioso que é, diz assim, não, eu só não peço para Jesus voltar porque tem meu parente, tem meu vizinho, tem meu colega de trabalho. Que nada, no fundo, é porque você tem medo de não subir.
de não ir com Ele. E é aí que eu te estimulo a usar dessa esperança. Essa esperança que há em Cristo e não no homem. Essa esperança que há em Deus e não numa religião. Eu, quando saio daqui e vou para casa, eu gosto de assistir alguns programas que vocês vão até achar engraçado. Mas eu gosto de assistir aqueles testemunhos da Universal. Eu ligo meu rádio, aí o pastor da Universal, o bispo, fala assim: meu amigo, agora o testemunho de uma macumbeira. Aí a mulher começa a falar. E ela começa a tratar de assuntos, e eu fico pensando assim, e ela conclui dizendo assim: depois que eu encontrei essa igreja, a minha vida mudou. E eu fico pensando, será que não era para ter dito, depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou? A gente se prende a um lado tão religioso, mas tão religioso, que a gente esquece dessa esperança que está em Cristo Jesus. Eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade. Não ter medo da volta de Jesus. Não ter medo de que Ele vá nos negativar. Hoje essa palavrinha está em moda, né? Ele foi negativado. Jesus, Ele não vai te tirar das redes sociais, mas Ele vai te amar, porque com Ele há esperança. E eu te falei que eu ia ser mais curto que a palavra da Carla na quinta-feira. Romanos 5,8, coloca aí para mim, por favor. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, meu amado, antes de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, Ele já provava o amor dele por mim e por você. Eu não sei como você entende esse versículo, mas eu me sinto tão amado. E mesmo quando eu peco, e eu leio esse versículo, eu digo: Senhor, obrigado por tu me amares. Agora eu entendo realmente, sabe, o amor de um pai e de uma mãe. Quando meu pai me dizia não, eu não conseguia entender. Hoje eu entendo. E aí eu consigo transferir isso para Deus quando Ele me diz não. Sabe, a minha mãe, quando me disciplinava, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que, como Deus, ela sempre quis o meu bem. E sabe, querido, não é diferente. Comece a olhar Deus como Pai. Um pai que ama, ele sempre gera esperança. Seja um pai que ama. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você.